Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona, ok? Você é nosso convidado todos os domingos, às 18h30, nós temos o nosso culto vespertino. E nós queremos dizer que o ano já está indo embora, não é? Hoje já é 1º de dezembro. Dia 27 nós levamos a pregação e hoje iremos novamente trazer aqui no Papo Mais Que Reto. Agora de uma forma mais sintética, né? Sintetizada, mais curta, né? Até mesmo para que você possa escutar bem e assimilar bem, ok? Nós queremos aproveitar também e dizer que além do culto vespertino, nós também temos a nossa escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã. E dia de quinta-feira, como hoje, dia 1º de dezembro, não é? Nós temos o nosso encontro de oração e doutrina. Faça-se presente, ok? Para nós sempre será uma honra tê-lo conosco. Mas, queridos, vamos parar de muito falar, não é? E vamos para o Papo Mais Que Reto, a pregação do dia 27 de novembro, o último domingo de novembro, nós estamos trazendo hoje, ok? Estamos, então, convidando a você para que possa abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito segundo Lucas, capítulo 20. Vamos ler dos versículos de 27 ao 40 e iremos trazer a mensagem dele, ok? Assim está escrito a palavra do Senhor. Chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogar. Pois é, o evangelho escrito segundo Lucas, o doutor Lucas, é um evangelho um tanto quanto elucidador, né, de alguns temas, principalmente referente à fé. E aqui Lucas traz uma tradição judaica, né? Eu sempre faço essa distinção. O povo hebreu, nacionalmente eram hebreus, mas religiosamente eram judeus, né? Em ser hebreu diz respeito à nacionalidade deles. No entanto, o judaísmo implica na religião dele. E a religião deles existiam muitas normas, né? Existiam muitos aios também. E aqui o assunto dos saduceus
que tem uma aproximação enorme com os estoicos, né? Os estoicos eram aqueles que não acreditavam na ressurreição. Então, para eles, há até um adágio popular que eles diziam, né? Comamos e bebamos, porque o amanhã não sabemos se existirá, né? Diz respeito exatamente ao que eles creem, né? E eles, os saduceus, tinham isso. Eles eram, se podemos dizer assim, traziam por herança a cultura, a filosofia estoica. Mas nós queremos aqui, queridos, garantir uma coisa. Nós queremos garantir o que Jesus garantiu, né? Apesar da época de Jesus existir muita tendência filosófica devido os gregos, né? Os helênicos, a cultura helênica, a cultura romana também, Jesus garantiu, independente deles, né? Independente da crença deles, garantiu que existe ressurreição e que existe também vida eterna. E hoje nós queremos exatamente trazer aqui alguns pontos que nós podemos abalizar a nossa fé a respeito da vida eterna, a respeito da ressurreição e vida eterna, né? Então hoje nós queremos trazer por tema desta pregação um tema muito simples: vida eterna, a vida eterna. Exatamente, nós queremos falar sobre a vida eterna. Até porque faz-se necessário nós pensarmos a respeito dela. Nós não podemos ter em mente o que os estoicos tinham. Não podemos deixar-nos influenciar pelas filosofias pagãs, né? Pelas filosofias que foram sendo montadas ao longo do tempo, ao decorrer do tempo, e que estava baseado apenas no ponto de vista humano. Nós queremos aqui abalizar a nossa fé naquilo que Jesus falou, até porque Jesus ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus também diz que nos dá vida e vida eterna, vida em abundância. Então nós não podemos crer em mera filosofia. A filosofia, eu costumo até brincar, com todo respeito a todos filósofos, mestres, doutores em filosofia, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: os filósofos ainda estão em busca da verdade, né? Enquanto que o cristianismo sempre definiu como sendo Jesus a verdade, o caminho, a vida eterna, aquele que garante, né, ao nosso pós-vida, esta vida após a morte. Então Jesus ele nos garante vida eterna. Mas ele deixa aqui claro que é necessário nós seguirmos a orientação dele, ok? Não podemos negar que Jesus diz que ele quer que os seus filhos obedeçam os seus mandamentos. Mas nós queremos falar sobre a vida eterna, porque cremos na vida eterna, queridos. Você já parou para pensar por que é que nós cremos na vida eterna? Nós cremos porque achamos que devemos crer? Não. Se somos cristãos, discípulos de Jesus, nós temos de seguir os passos de Jesus. Temos de ouvir Jesus através das Escrituras. As Escrituras é exatamente aonde Jesus ele nos traz, ele nos revela aquilo que ele é e a vontade dele para a nossa vida, para a vida do seu povo, ok? Então por que é que nós cremos na vida eterna? Primeiro eu quero dizer que lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, está escrito algo muito importante para que a gente compreenda o porquê existe vida eterna e porque Deus nos fez eternos. Exatamente, Deus nos fez eternos, né? Lá em Gênesis 1, 26 está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí, eu só quero essa primeira parte. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Para você, o que é ser imagem de Deus e o que é semelhante a Deus? O que é ser semelhante a Deus? Para você, o que é ser? Para a Bíblia, ser semelhante a Deus não é você ter um corpo, uma cabeça, duas orelhas, um nariz, uma boca, duas mãos, dois braços, a perna, né? O abdômen, né? O tronco, os pés. Não. Ser imagem e ser semelhante a Deus implica exatamente em nós sermos semelhantes a Deus ou desejosos eternamente de Deus e daquilo que Deus é. Por exemplo, vamos trazendo aqui alguns conceitos que nos faz pensar no ser a imagem e semelhança de Deus. Primeiro, justiça. Deus é justo. Na Bíblia está escrito que Deus é justíssimo. A Bíblia também diz que ser semelhante a Deus, ser a imagem de Deus, é também usarmos da bondade, porque Deus é boníssimo. A Bíblia diz que Deus é boníssimo, a bondade de Deus. Uma outra coisa que nos faz ser semelhante à imagem de Deus, né? Sermos conforme a imagem e semelhança de Deus, também é a retidão. É a retidão. Bem, nós temos vários atributos que descrevem Deus, né? Eu gosto muito da teontologia, porque a teontologia estuda o ser de Deus. Não estuda Deus, mas estuda o ser de Deus através das revelações de Deus a nós, através da sua palavra, através da natureza, através de muitas coisas. Então, sermos a imagem e semelhança de Deus não é sermos porque temos um corpo físico. Nós temos um corpo físico. Porém, Deus não tem um corpo físico como o nosso. A Bíblia diz que Deus, ele é espírito. Deus é espírito. Se Deus, ele é espírito, ele não tem um corpo como nós temos. Deus é hétero. Ele não se prende. Ou etéreo, perdão, hétero não, etéreo. Deus é etéreo. Deus, ele é etéreo, ele não se prende a um corpo, a um lugar, a uma estrutura física, não. É por isso que Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele é eterno. Sermos a imagem e semelhança de Deus, apesar do pecado ter entrado em nossa história, é termos a consciência de que, apesar do pecado ter entrado, continuamos eternos. Quebrado, ofuscado, não encontramos nenhuma palavra exata para definirmos o que o pecado fez. Paulo vai dizer que nós, como pecado, estamos diante de Deus mortos. Sem vida diante de Deus. Estar sem vida diante de Deus não é que você não tenha mais a capacidade de viver, mas estarmos mortos implica que nós estamos afastados de Deus. Há uma comparação aqui, talvez grotesca, você acha, mas é interessante. Quando você olha para alguém que você diz assim, fulano está acabado, está morto, é um morto-vivo. Esta é a condição que o ser humano encontra-se diante de Deus. Porém, nós somos eternos. Nós temos um espírito eterno. O próprio conceito, não sou tricotomista, sou dicotomista. Sem querer polemizar, irmão, se você é tricotomista, eu respeito. Mas eu costumo também usar da seguinte ilustração.
Deus nos deu uma alma. Para eu, a alma e espírito é a mesma coisa. Não há divisão de conceito. Embora em Hebreus haja um texto, apenas o texto que diz que Deus é como uma espada de dois gumes, capaz de separar ossos, medula, alma do espírito, né? Eu quero dizer para você que Deus nos deu um espírito imortal, porque Ele é imortal. Ele soprou neste corpo que Ele fez em Adão, Ele soprou vida para que em Adão e Eva, que foi tirada de suas costelas, nós também pudéssemos ter vida e vida eterna. Ele não muda, a palavra dele diz que Ele não muda. É preciso compreendermos quando ele diz que a alma que pecar, esta morrerá. Morrerá no sentido de estar apartado. O ser humano pecador, ímpio, que zela pela impiedade e não pelo amor de Deus, ele está afastado do seu Senhor. Então, temos de ter esta consciência que o homem é eterno, assim como o seu Senhor, ele é eterno. Segundo, lá em Gálatas, capítulo 6, dos versos 6 a 10, mas eu quero me prender lá no verso 7, lá no verso 7 de Gálatas, você pode até abrir a sua Bíblia. Gálatas está vizinho a Efésios, né? Gálatas capítulo 6, dos versos 6 a 10, mas eu quero me ater lá no verso 7, ele diz assim, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, aquilo que o homem plantar, também colherá. Muito bem. Então Deus, nesta eternidade, quando nos fez, Ele nos deu a consciência de que, apesar de sermos eternos, principalmente o homem resgatado por Jesus, pelo próprio Deus, está escrito lá em Efésios 1:4 que Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Isto mesmo, é necessário que nós tenhamos a consciência de que, embora escolhidos por Deus, nós temos a capacidade de plantarmos e de colhermos. Domingo eu dizia o seguinte, lá na igreja, plante o amor, plante o bem, plante a esperança, né? Plante tudo que produz coisas boas no seu ser, que certamente você vai colher. E você planta através do seu semelhante, através do seu próximo. Mas é necessário, queridos, nós olharmos para a nossa atual conjuntura humana, em que nós vivemos, pleno século XXI. Nós vivemos numa sociedade totalmente longe das verdades de Deus. Alguns já se tornaram até ateístas. Muitos até zombam, uma sociedade que zomba de Deus. Que tudo que vai fazer, faz já esperando o mal acontecer na vida do próximo. É uma sociedade que zomba do futuro, do amanhã. E o pior, que se acomodou com seu egoísmo, anda lado a lado com o pecado. Porque, lembre-se, quando eu comecei a falar dos estoicos, a nossa sociedade tem muito reflexo disso, né? Da filosofia estoica, né? Vamos nos esbanjar em tudo. Vamos nos esbanjar, se possível, até no pecado.
porque o amanhã nós não sabemos se existe. É isso que eles pensam, é isso que eles ensinam. Ensinam aos nossos filhos, ensinam aos nossos amigos, ensinam o pior a pessoas adultas capazes de discernir o certo do errado. É necessário termos a consciência, queridos, de que tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Nós não podemos viver uma conivência com o pecado, uma conivência pacífica com o pecado. Hoje é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, isso daí é na época do teu trisavô. Ah, isso daí era pecado na época em que as pessoas não conheciam o futuro. Cuidado. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, nós cristãos, estou falando para cristãos e para quem tem desejo de ser cristão. O nosso Deus, o Deus que a Bíblia nos apresenta, que nós servimos a Ele, é um Deus que não muda, Ele é imutável. O conceito dele de pecado sempre será pecado. Não adianta querermos arranjar justificativas baratas para querermos justificar os nossos maus atos. Aquilo que o homem plantar, isto também colherá. Não podemos permitir que haja inversão de valores. Inversão de valores é o que está havendo na nossa sociedade, queridos. Hoje os filhos, por exemplo, os filhos já não respeitam mais os pais. Os filhos já não têm mais atenção aos pais. Já o outro olha para o seu semelhante como alguém que não tem capacidade de vida. Há inversão de valores nas nossas sociedades. Há inversão de valores que estão querendo entrar na igreja. Não permita, no nome de Jesus, não permita. Porque se permitirmos, Deus cobrará de nós também. Você sabe o que é pecado. Você sabe do que eu estou me referindo. Você sabe que nós precisamos ser atalaias na potente mão do Eterno, neste mundo de hoje. Não adianta dizermos que estamos vivendo tempos maus. É necessário nós estarmos atentos e preservando aquilo que Deus nos deu. E terceiro, para encerrarmos, eu sei que já está bem delongado. A Bíblia diz lá em Lucas, eu quero voltar para o texto lido, por gentileza. Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, volte lá, por favor. Diz assim, lá em Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versos 33 e 34, diz assim: esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Eu quero até aqui, queridos, até aqui. Eu quero voltar ao texto onde a palavra de Deus diz que alguém perguntou a Jesus, né? Os saduceus perguntaram a Jesus. Eu quero aqui dizer, ou reafirmar, aquilo que eu comecei desde o início falando, que existe vida eterna, que haverá uma ressurreição dos vivos, que permanecerão sendo vivos, mas dos mortos que ressuscitarão. E lembrando, ressurreição não é reencarnação. Ressurreição é ressurreição, não é reencarnação.
Não é você morrer e vir em outro corpo, não. O seu corpo, aquele que Deus lhe deu, aquele que você nasceu, aquele que foi o hospedeiro do seu ser, ele vai ressuscitar. Então, a palavra de Deus, eu quero firmar isto. A ressurreição acontecerá, mas também a vida eterna também acontecerá de uma forma justa agora, de uma forma perfeita. A ressurreição, ela implica num julgamento universal. A ressurreição implica exatamente que Deus ele fará um grande julgamento dos vivos e dos mortos. E se ele vai fazer o grande julgamento, isto está implicando que as nossas obras, nestas horas, né? Estas obras, elas serão colocadas com toda certeza às vistas, ok? Às vistas. Então, não existem subterfúgios. O que existe é vida eterna. E Jesus aqui está dizendo que lá na eternidade não existe casamento. Todos são como anjos, né? Ninguém nasce a casar. Ninguém faz festa por um casamento, como aqui nós fazemos. No entanto, a maior festa é estarmos juntos com Cristo. Eu quero encerrar, queridos irmãos, dizendo o seguinte, que Deus ele nos deu um Espírito eterno. Preservemos, irmãos, através da nossa obediência à palavra de Deus. Preservemos sabendo que os frutos nós colheremos, os galardões nós teremos. Mas é preciso nós podermos exatamente preservar. Preservar. Eu encerro dizendo, papo mais que reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá, estamos situados na Avenida Pasteur, 631. Visite-nos todos os domingos, nós temos o culto vespertino às 18h30 e também a EBD pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Até o final do ano, na verdade, esse mês de dezembro, nós estamos fazendo aos domingos nós estamos fazendo um momento de intercessão. Mas 2023, com a graça de Deus, estaremos normalizando a nossa EBD, ok? Que Deus seja louvado e até o próximo papo mais que reto, se assim Deus nos consentir.